Coisa boa é? Glória a Deus, que maravilha, né, meus irmãos? Que alegria, que momento especial para cada um de nós. Que Deus nos conserve assim. Amém? Sabemos que nós não somos nada, carecemos da graça e a misericórdia de Deus para permanecermos humildes. E quando nós permanecemos humildes, Deus pode nos abençoar. Amém? Vamos ouvir neste momento agora o irmão Francisco, falando mais uns 10 minutinhos. Amém? Sua oportunidade. Depois a irmã Priscila vai apresentar um cântico, irmã. Amém? Depois a irmã Priscila já se posiciona aqui, para que a irmã possa apresentar o seu cântico após a palavra do irmão Francisco Costa. Esse sobrenome tem peso, hein, irmão? Hein, irmão Francisco? Hã? Deus abençoe, é um obreiro ali do ministério do pastor Ivair Barros, lá do Belém do Pará. Bom dia, amados irmãos. Nosso profeta diz assim: eles pulam e gritam e não recebem nada. Mas graças a Deus nós estamos aqui recebendo do manar do dia. Nós temos motivo para pular e gritar. Mas mesmo assim, a Bíblia ainda diz, o Espírito ele é sujeito ao profeta. A Bíblia também fala para nós que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Em pouco tempo, a gente pode chegar até aqui e trazer uma boa mensagem para vocês. Amém? No livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 diz: portanto, nós também, os que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora, no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9, diz: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Mas nós sabemos que os nossos adversários não é a carne, não é o sangue, é Satanás. Nós aprendemos pela mensagem também do profeta que o inimigo, ele usaria um de nossos irmãos para poder vir e trazer fofocas, divisões, dissensões no meio da igreja. E nós devemos estar atentos àquilo que o inimigo está fazendo. Nós devemos estar atentos às coisas que ele está armando contra o seu povo, contra seus filhos. Por isso nós devemos sempre procurar ouvir e entender ambos os lados, para que a gente possa ter uma conclusão, quando nós permitimos que Deus trate através da sua palavra conosco. Tenho aqui algo a respeito de uma oração que nosso profeta fez, na mensagem Um Homem Correndo da Presença do Senhor, no parágrafo 5, e ele diz assim: e amado Deus, então para nós mesmos, nós que afirmamos nesta hora ser a igreja, ser os chamados a sair, aqueles que em torno do mundo que saíram de Babilônia e para serem participantes desta maravilhosa confraternização. Que nesses últimos dias, rogamos, Deus, que Tu abençoe nosso coração de tal forma, estamos verdadeiramente famintos, Senhor, e esvaziados de todas as coisas do mundo que nós temos conhecido, Senhor. Deixa-nos de todo o embaraço que de tão perto nos rodeia. E agora deixa-nos correr esta carreira com paciência, que encontra-se diante de nós. E que sejamos cristãos mais plenos, mais fortes, melhores no final deste culto. E que quando entrarmos, Deus, que receba toda a glória, pois pedimos isto em nome de Jesus. Vemos que o nosso profeta nos ensina que, não neste parágrafo, em uma outra mensagem, no outro parágrafo, eu não quis ler eles.
Eu quis deixar ele de lado porque não é o nosso objetivo. Aqui nós queremos falar de coisas boas. E desde quando chegamos aqui, desde a quinta-feira, nós temos recebido coisas boas. Nós temos visto Deus fazer coisas tremendas em nosso meio. E não é só apenas coisas naturais, mas coisas sobrenaturais. Mas o inimigo, ele tenta lançar setas sobre os seus filhos, para que eles não possam chegar até aqui e trazer um bom desempenho na palavra de Deus. Mas tudo isso por quê? Porque este lugar aqui, ele é tremendo. Daqui saía os trovões revelados para a noiva do Senhor Jesus Cristo, que está em torno deste mundo. A noiva do Senhor Jesus que se encontra nos 4 cantos da terra. Ela passou a receber alimento, mantimento deste lugar. E hoje a causa de nós estarmos aqui foi porque havia de cair no chão uma semente e morrer. Para que ela pudesse então assim crescer novamente e mostrar os seus frutos. E aqui nós estamos realizando, dando continuidade àqueles como frutos de que o nosso mensageiro, pastor Osmar Rodrigues Costa, nos deixou. Um grande legado que o homem não consegue ver, o mundo não consegue ver, mas os eleitos, eles podem ver. Parágrafo 113 da mesma mensagem. Um homem correndo da presença de Deus. Mas muitos, como Adão, fazem a mesma coisa. Tentam fazer um substituto de alguma maneira. Tentam encontrar um caminho de saída. E fazer um substituto para encarar a Deus. Depois de saber de estar errado, encarou a verdade, seguiu com a sua esposa e fez exatamente o que Deus lhe disse para não fazer. Vocês podem imaginar essa história se repetindo novamente em pleno século 21, quando o nosso pastor chegou até aqui e nos trouxe a mensagem, e falando coisas maravilhosas, nos deixou um mandamento, porque nós temos que tomar, meus amados irmãos, a palavra de nosso mensageiro como um mandamento. Assim como cada vez que ele enviava um mensageiro, e aquele mensageiro trazia uma doutrina, o nosso mensageiro também nos trouxe uma doutrina, e ele disse: não permita que esta doutrina do aperte o play siga em frente. Assim como o apóstolo Paulo chegava e dizia: não permito que as mulheres usem de autoridade na igreja. Nós damos continuidade na mensagem dizendo que o aperte o play é uma doutrina errada. Depois de saber estar errado, encarou a verdade, seguiu com sua esposa, fez exatamente o que Deus lhe disse para não fazer. Ele seguiu adiante e fez aquilo. Mesmo assim, eles não querem saber. Eles acham que estão com a razão, eles acham que eles estão certos. Mas pare para pensar que quem trabalha com a razão, em palavras que às vezes parecem um pouquinho duras, a gente tem que preferir não falar. Mas a igreja, a noiva que sabe tudo no entremeio, ela sabe o que nós queremos falar, e eles também sabem. Então, ele seguiu adiante e fez aquilo mesmo assim. E então encontrou-se nu, ela e ele, ambos no jardim do Éden. Seus olhos se abriram. Eles conheceram o que era certo e o errado. Eles sabem o que é certo e o que é errado, mas eles fazem mesmo assim. Eles tomaram um slogan, eles fazem propaganda, estão lutando contra a palavra, contra a verdade. Tudo aquilo que eles dizem crer, eles fazem ao contrário, e dizem que são de Deus, mas não é minhas palavras, é o que nós estamos lendo aqui. Então ele tentou encontrar um substituto para com isso, abriu-se um pouco. Agora, é mais ou menos desse jeito que fazemos hoje. Uma desculpa, dizemos: bem, vou lhe dizer, se fosse aqui, e se isto, ou
Mas você deve encarar isto, ou é certo ou é errado. Todos nós, nesses últimos dias, tivemos que encarar esta grande verdade e descobrir se era certo ou se era errado. Muitos aqui receberam um telefonema, muitos aqui foram visitados, muitos aqui tiveram a presença desse usurpador para querer tomar um lugar que não lhe coubia, e Deus não o permitiu. Vemos que no ministério em que nós estávamos vivendo, aqui na terceira etapa, com o pastor Osmar, ele chega até a tribuna e diz: eu os perdoo. Creio que Deus, falando pela boca do nosso missionário, diz: eu os perdoo. Amém. Mas sempre como ele falava para aquela moça que tinha acabado de ser apanhada do ato de adultério, e levaram até ele, e ele disse: alguém te condenou? Ninguém te condenou? Então eu também não te condeno, vai em paz, eu te perdoo, estás perdoado. Receberam o perdão, mas depois da morte do mensageiro, o que aconteceu? Voltaram a praticar as obras erradas que uma vez haviam sido perdoados. Mas você deve encarar se é certo ou se é errado. E se for certo, fique do lado disso. E se for errado, afaste-se disso. Descubra o que é certo. Você não vai querer esperar mais. Descubra o que é verdade e o que é certo, e fique com isso. Sabemos que isso é a verdade, e hoje nós estamos aqui reunidos nesta confraternização em torno da palavra de Deus, como foi dito aqui, como Deus falou aqui. Não são 7 homens, é um homem, é uma unidade. Acabou meu tempo, 10 minutos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão Francisco.